Olá, meus amigos. Eu comentei com você há não muito tempo atrás, né, que o Leandro criou aquele canal chamado Eu Sou um Ex-Mormon. O objetivo daquele canal é você que quer dividir a tua experiência fora da igreja ou porque você saiu dela, você pode mandar, né? Você pode gravar um vídeo e mandar para ele divulgar no canal, tá? Nós não temos nenhum vídeo lá ainda, mas não tem problema. Eu entendo que é complicado porque tem muita coisa em jogo, né? De repente você não quer mais a igreja, mas tua família está lá, ou você tem amigos. A gente entende que a exposição é muito grande, né? O canal vai ficar lá por enquanto, né? E vamos ver o que acontece futuramente. Enquanto isso, eu vou continuar lendo aqui as histórias que vocês mandarem para mim, tá bom? Anonimamente, eu não vou citar nomes porque não vem ao caso, né? Na grande maioria delas. Bom, este e-mail aqui me chamou a atenção quando eu recebi, porque no assunto falava assim, o desabafo de uma mãe. E era um anexo, né? E a filha dela, né, a filha dessa mãe querida, ela falou para mim, Vânia, minha mãe quis contar a minha história sobre a perspectiva dela. E eu achei muito interessante, né, muito legal, porque é uma mãe que viu o que a filha passou dentro da igreja, e como ela se sentiu vendo a filha passar por tudo aquilo. Todas as experiências que você passa na igreja, elas são válidas, viu? Eles lá dentro te fazem acreditar que só são válidas aquelas que são boas para o nome da igreja. Aquelas que vão de acordo, que vão de encontro com o que eles esperam de você, com o que eles exigem de você. Quando você se sente mal, quando você se sente... quando você tem raiva de alguma coisa que aconteceu lá, ou você fica triste, ou você vai contra algo que eles estão fazendo, você é rebelde. E eles te ensinam não, mas eles te fazem sentir como sendo como você sempre tá estando errado, né? Você tá errado, tem alguma coisa errada com você. Você tá sem o espírito. Então, isso é tudo tabu, tá? Isso é tudo tabu. Nenhum ser humano deveria se sujeitar a nenhum tipo de abuso. Nenhum ser humano, em qualquer instituição, seja familiar ou religiosa. Então vamos ver o que essa mãe aqui tem para dizer sobre a filha dela, tá? Ela fala o seguinte. Ela começa o e-mail dizendo que ela é mãe de uma ex-mormon, tá? Ela diz o seguinte: gostaria muito de lhe contar um pouco do que eu presenciei na vida da minha filha. Menina de ouro, sempre buscou realizar o que queria sem depender de ninguém. Só para você ter uma ideia de como era. Dentre outras coisas, né? Ela pagou sozinha sua faculdade, sua pós-graduação, e sempre sentiu vontade de falar inglês fluentemente. Era chefe de recursos humanos e contratou essa pessoa, seu ex, para trabalhar na empresa em que ela trabalhava. Apaixonou-se loucamente por aquele rapaz que era novo, bonito, comprometido com a empresa, responsável, estudioso, falava inglês e, além de tudo isso, era religioso. Tudo que ela sempre sonhou. Esse rapaz era mórmon, tá? Desculpe pela maneira como vou descrevê-lo, mas essa pessoa entrou dentro da minha casa, ou seja, o ex-genro dela, tá? Entrou dentro da minha casa, fez de tudo para cativar minha família, que é muito grande, e em tudo acha um motivo para se reunir e comer um bom churrasco. Tomou muita cerveja conosco, vinhos, caipirinhas de vodka, claro, sem se embriagar. Esse rapaz que era mórmon, tá? Inclusive não teve o mínimo respeito e manteve relações sexuais com minha filha dentro da minha casa. Como ficou muito sério o namoro, eu perguntei o que pretendiam fazer a respeito da religião. Na sua inocência, ela que era muito católica e dava catequese para as crianças, me respondeu que iam frequentar as duas e depois optar por uma. Então, a filha dessa mãe querida aqui, ela era católica, tá? E ela conheceu esse rapaz que era mórmon.
e os dois estavam namorando e eles fizeram um acordo, eles iriam frequentar juntos as duas igrejas, a igreja católica e a igreja mórmon, e depois eles iam decidir em qual das duas eles iriam ficar, tá? Ela diz, eu sou católica e levei as minhas filhas desde pequenas à missa. Elas são batizadas e sempre participaram de coral, foram coroinhas. Então era uma família católica praticante, né? Mas não pode ser católico, tem que ser mórmon. Olha por que eu tô falando isso. Bom, ela explica aqui que o rapaz, né, o namorado da filha, junto com a filha, participou de missas, participou de caminhadas que eles fazem como é que fala? O trajeto da paixão, né, na Páscoa. E ele participou dessas caminhadas, que eles fazem jejum e oração, é algo muito intenso, mas ela disse que ele participou de tudo isso sem reclamar de nada, ele ia com ela, tá? Ela diz assim, meu ex-genro enfrentou tudo isso sem reclamar de nada, demonstrando muito interesse em conhecer a Igreja Católica, tá? Depois de uns 2 meses, quando ela estava completamente apaixonada, ele a intimou. Ou você deixa a sua igreja, ou eu vou para a missão e nos separamos para sempre. Ele não era ex-missionário ainda, né? Nessa época, a filha dela chorava muito e dizia que toda vez que eles falavam de religião, eles brigavam. E ela não acreditava que um amor tão lindo seria separado pela religião. Ela se sentia uma inútil. E dizia que ele, né, o namorado, a achava uma católica fria, que não abre os olhos e não queria nada com nada. Que ela era mal vista pela família dele, que todos pensavam que ela era uma desinteressada, estava com vergonha de ir à igreja dele, e ela não servia para ele, e afinal não seria uma esposa digna e não se encaixava nos padrões deles. Então ela estava se sentindo assim, tá? Enfim, ele foi para a missão e ela foi para a igreja dele. E esperou por 2 anos o príncipe encantado que acreditava que Deus reservou para ela. Depois que ele partiu, ela começou a ser disciplinada para ser a esposa fiel e digna de um mórmon. Quando ele voltou da missão, em 5 meses eles se casaram. Eu e meu marido ajudamos com uma parte, mas o restante ela trabalhou duro nestes 2 anos enquanto ele servia a missão e pagou praticamente sozinha. E tudo parecia perfeito, como em um conto de fadas. Depois de 1 ano de casado, se prepararam e partiram para os Estados Unidos, para o estado da Geórgia, onde ela ainda está morando. Estando na igreja lá há quase 6 anos, ela viu muita coisa e já não se sentia mais feliz ali dentro daquela igreja. Quando aconteceu um outro fato, o bispo a chamou para conversar. Afinal, não constava o pagamento de 3 meses do dízimo dela. Porém, ela tinha os comprovantes de pagamento. Conclusão: alguém de alta confiança havia pego o dinheiro do seu dízimo. Foi a gota d'água. Ela decidiu não mais ir à igreja. Isso em fevereiro de 2018. Isso em fevereiro. Em julho de 2018, ela me ligou e disse: mãe, o meu marido falou de divórcio, você acredita? Nem acreditei, afinal, estive com eles em maio de 2017. E vi como ele a tratava com cuidado e carinho. Voltei muito tranquila, minha filha estava muito feliz dentro do casamento e falou que queria ter um filho dentro de 2 anos. Esperei que resolvessem a situação sem interferir. Ele a humilhou e ela tentou de tudo para salvar o casamento e ele a fez se sentir um lixo da pior espécie. Fiquei com muito medo de perder a minha filha. Tal foi o desespero dela e não tinha como eu estar lá nessa fase de angústia. Porque a filha estava morando aqui, né, nos Estados Unidos, sozinha, passando por essa situação. Acho muita hipocrisia da igreja apoiar um divórcio somente porque a minha filha deixou a religião mórmon. Ela se humilhou muito para o seu ex. E também foi pedir ajuda para o presidente do ramo. E ele disse que não tinha nenhum conselho para dar para os dois. Disse que o marido estava indo para um lado e ela para o outro. E que não os via felizes assim. E que ele,
o presidente do ramo, era casado há 25 anos e se a sua esposa não estivesse com ele na igreja, ele também não estaria com ela. E hoje, mesmo depois de ter abandonado a sua esposa, o ex-genro dessa mãe, tá? E hoje, mesmo depois de ter abandonado a sua esposa por intolerância religiosa, ele continua servindo como segundo conselheiro do ramo. Mas este líder voltou para as baladas da vida. Só que as pessoas da igreja não sabem disso. Muito obrigada, mãe, por me mandar, viu, a história da tua filha e como você, né, como mãe se sentiu acompanhando tudo isso. A gente volta aqui para aquilo que a gente tem conversado nos últimos vídeos, né? Seres humanos não têm selo de garantia. Nenhuma igreja, nenhuma instituição te dá um selo de garantia. Ou seja, se você casar com este ex-missionário, você vai ser mais feliz do que se você casar com aquele não membro. Ela era católica, mas ela não pode ser católica. Ela não vai ser uma boa esposa. Ela precisa ser mórmon. Aí ela vai ser uma boa esposa para o marido mórmon. Aí você vai me falar assim, ai, Vânia, tu não entende, né? É porque daí os dois não iam concordar, ia ser uma confusão. Sabe por quê? Porque as famílias, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o centro das famílias tem que ser a igreja e não o contrário. Eu já falei pra vocês isso. E essa é só mais uma história que comprova isso, tá? Essa brasileirinha, ela tava morando aqui, né, com o marido, e ela foi pedir conselho pro presidente do ramo, porque o marido tava querendo o divórcio, só porque ela não queria mais ser da igreja, querido. Não, ela não quer mais usar o garment, ela não quer mais ir pra igreja no domingo, ó, quem não quer fazer isso, ó. E ela foi pedir conselho pro presidente do ramo. O que foi que ele falou pra ela? Você tá indo para um lado, teu marido para o outro. Eu estou casado há 25 anos, mas se a minha esposa não estivesse comigo na igreja, eu também não estaria mais com ela. Porque o centro da família é a igreja e não vice-versa. Quando eles vêm para você com essa conversa de que a família é o centro da igreja, é papo furado. Vê como isso funciona na prática. Vê o que eles fazem com o teu tempo que deveria ser livre para você estar com a tua família. Você tem que estar visitando, indo para reunião, servindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu fico feliz em saber que, como essa mãe fala aqui, meus vídeos de alguma forma ajudaram essa brasileirinha que mora aqui no estado da Geórgia a passar por essa situação, sabendo que, querida, você não perdeu nada. Ele era membro da igreja, e quando ele ia lá para os churrascos com a tua família, ele bebia bebida alcoólica junto com vocês. Ele tinha duas vidas, ele teve relações sexuais com você e ele foi para a missão. Provavelmente ele não cumpriu o currículo mórmon. Tá vendo como não existe selo de garantia? Não existe. Não é porque tá lá, indo para a igreja, naquela gravatinha tão fofinha, né? Camisa branca, bem bonitinha, né? Não quer dizer que ele seja melhor do que teu vizinho que odeia a gravata. Quando é que a gente vai aprender a olhar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas aparentam ser? Eu vou repetir para você, cuidado com a aparência do bem, ela é muito perigosa. Não confia no selo de garantia, porque pessoas não são produtos. Você pode comprar um produto pela marca, que tem mais qualidade do que o outro. Nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que isso, apesar do mercado religioso te fazer acreditar no contrário. Ai, tô tão feliz, né? Minha filha está namorando com o rapaz da igreja, né? Ai, tô tão feliz, meu filho chegou da missão e está namorando aquela moça da igreja tão especial, né? Tudo rótulos que não significam absolutamente nada. Abre o olho, cuida com a aparência do bem. De novo, eu repito isso para você. Tá bom? Obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.